Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa da série Escola da Fé. Toda quinta-feira neste horário, você já está acostumado, né, com a nossa Escola da Fé. E eu já quero avisar uma coisa. O próximo programa, quinta-feira que vem, a partir do próximo programa, o horário do programa será às 21 horas. Okay? Temos começado às 20 horas, a partir do dia 8, semana que vem, o programa será das 21 horas até às 22 horas, ok? A partir da semana que vem. Muito bem, hoje nosso programa é especial, tem aqui um convidado muito especial, Dr. Alexandre Zabot, que é doutor em astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas também um homem de Deus, está aqui com a sua esposa Cristiane. Ele simplesmente tem 5 filhos e a esposa está grávida do 6º filho. Vamos conversar sobre família, a importância de uma família com os filhos, e vamos conversar também sobre ciência e fé, quais são as últimas descobertas da astrofísica, da astronomia, que tem uma correlação com a nossa fé. Muitas vezes, os universitários das universidades são muito enganados por professores ateus que querem ensinar para os alunos que ele não pode ser, ao mesmo tempo, um cientista, né, e ser um homem de fé. É uma grande mentira. Aqui vocês têm 2 pessoas, Alexandre Zabot, eu, também a sua esposa, né, que é jornalista, pessoas de ciência e pessoas de fé. Esse programa eu quero exatamente focar esse assunto. Mas vamos primeiro rezar, vamos pedir ao Divino Espírito Santo as suas luzes, pedir ao Pai e a Jesus que nos abençoe, porque o Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Tira o cavalinho da chuva. Sem mim, nada podeis fazer. Nós acreditamos nisso, te pedimos, Senhor, a vossa graça e a vossa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos também consagrar esse programa a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de começar a minha conversa aqui com o Alexandre, a sua esposa Cristiane, eu quero mostrar esse livro aqui do Monsenhor Jonas. Olha, esse livro já vendeu simplesmente 450 mil exemplares. Quase 500 mil de livros vendidos, né? Esse livro quer dizer o quê? Ser católico 100%. Sim, sim, não, não. É lei de Deus, eu vou obedecer. É lei de Deus, eu vou viver. Não é lei de Deus, não está de acordo com a doutrina da igreja, não vou viver. Sim, sim, não, não. Aquilo que Jesus disse, né? O que passa disso vem do maligno, ou seja, é mentira. Nós não podemos ver, ok? Bom, quero então começar aqui apresentando a vocês esse casal de amigos, são de Joinville, Santa Catarina. Rapidamente aqui quero colocar uma apresentação deles. O Alexandre Zabot, como já disse, 34 anos, professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é formado em Física e Matemática, formou em Astrofísica no ano 2011, doutorado em Astrofísica em 2011, e a Cristiane, sua esposa, né, graduada em jornalismo e também pós-graduada em fotografia. O casal tem
11 anos de casado, tem 5 filhos, os filhos estão todos aqui. Aí, mostra aí para ele, dá um close nessa criançada, olha que beleza. Isso, os filhos dos avós, isso, balança a mão aí. Essa criançada bonita aí, são 5 filhos, e a Cristiane está esperando o 6º. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai conversar com eles um pouco sobre a família, a importância da família, né? Só a realidade deles. Um casal jovem, 34 anos, os dois, né, com 5 filhos, esperando mais um. Basta isso para ser uma lição de vida. Boa noite a vocês, Zabot. Boa noite. Boa noite, professor. Cristiane. Pode falar, Zabot, a sua apresentação aí. Boa noite ao público, né? Eu agradeço a gente estar aqui, né? Mais uma vez, participando do programa, né? É sempre um prazer estar aqui com o professor Felipe Aquino. A gente se conhece já há muitos anos. Graças a Deus. Anos. Acho que é o 4º programa que a gente está gravando, né? Eu acho que sim. É o 4º programa já. E dessa vez com a Cristiane, né? Pude trazer a Cristiane para participar junto. Muito bom falar um pouquinho. Então, olha, Cristiane. professor, a gente já fez várias coisas, né? Com as crianças, mas gravar um programa ao vivo é a primeira vez, então vai ser um desafio. Fique à vontade. Cristiane, você está em casa, pode ficar à vontade. Olha, vamos conversar no primeiro bloco sobre família. Depois, o segundo bloco e o terceiro, já tem perguntas aqui dos telespectadores. Quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar pelo Facebook, facebook.com/Escola da Fé. Pode usar também, deixa eu ver aqui, outra ferramenta, o e-mail, escoladafé@cancionova.com. Está aqui um doutor em astrofísica, conhece de cosmologia, de astrofísica, de astronomia, fez inclusive um estágio no Observatório do Vaticano. Uma escola de verão, né? Não é? Isso. Quer dizer, faixa larga. Então, moçada aí universitária que quiser fazer pergunta, faça aí pelo Facebook ou pelo e-mail. E a Cristiane está aí, né, jornalista, mãe de 5 filhos, esperando mais um. Cristiane, corajosa. Coragem, eu digo que também é um pouco de loucura, né? Coragem e loucura, as duas juntas é a vocação, né? Sim. A gente tem esse chamado de Deus que é a vocação, né? E essa loucura de amor, né, por Deus, né, que a gente aceita a vocação, né? E é a coragem de seguir em frente, né? E quando nós temos a família reunida lá e tem toda a alegria das crianças, a gente vê assim, que vale a pena, né? Vale a pena seguir em frente e se realizar assim, né? Com uma família cada vez maior, né? Um amor cada vez maior, né? Entre nós, né? Por causa desse grande elo que são os filhos, né? Sabe, eu me identifico muito com vocês. Primeiro que eu sou físico também, como o Alexandre, né? Doutorado em física, 5 filhos. Agora vocês vão passar na minha frente. Vamos para o 6º, né? Fazer o quê, né? Mas o que eu quero partilhar com os nossos telespectadores é a alegria de ter uma família numerosa. Porque hoje as pessoas têm muito medo de ter filhos, não é, Alexandre? Alexandre, o que levou vocês? Porque eu sou, pelo menos, 30 anos mais velho que vocês. Então, eu sou de uma outra geração. Você tem idade dos meus filhos. O meu filho mais novo tem 34 anos, da sua idade. No meu tempo, era comum um casal ter 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Meu pai teve 8 com minha mãe. Mas hoje a gente vê que realmente é 1, 2 e no máximo. Né? Sim. Agora, o que levou vocês, nesse tempo que os casais não querem mais ter filhos, vocês terem 5 e já partindo para o 6º? Acho que, em primeiro lugar, a resposta é um pouco diferente. A minha resposta é um pouco diferente da Cristiane, porque cada um sente de maneira diferente, né? Para mim é muito importante a nossa fé católica e a doutrina da igreja, né, professor? Que nós sabemos que a doutrina da igreja ensina que o casamento se santifica através da família, através dos filhos. Então, isso é muito importante para mim.
E também conhecer muitos casais que têm muitos filhos. Ajuda a desmistificar muitos medos que as pessoas têm sobre ter muitos filhos, né? Então, essas duas coisas foram muito importantes para mim. No primeiro momento, conhecer a doutrina da igreja, ao chamado à santidade, chamado à santidade no casamento, que é ter e educar os filhos, né? Com generosidade, né? Estar aberto à vida, né? E no segundo momento, esse exemplo de vários outros casais, o senhor também, né? Que aceitaram ter mais filhos, né? Aceitaram estar abertos à vida. E que a gente vê que isso é uma doutrina muito bonita e coerente da igreja. Hoje a igreja faz uma verdadeira batalha contra o aborto e diz que a igreja é a favor da vida. A igreja não seria plenamente a favor da vida se ela só fosse contra o aborto e aceitasse que os casais, ou estimulasse os casais a terem poucos filhos. A igreja só é verdadeiramente a favor da vida porque luta contra o aborto e luta a favor da vida, a abertura à vida, no sentido positivo, né? Eu me lembro luta. Que o Papa João Paulo II, no ano 2000, no jubileu, né, das famílias, que fez jubileu, né, de vários segmentos da sociedade, no jubileu das famílias, falou para os casais cristãos, não tenham medo da vida. Porque hoje há um medo da vida, não é, ô Cristiane? É um medo. Onde é que medo. vem esse medo? Evidentemente, um casal, a igreja fala de paternidade responsável, né? Sim. Claro, o casal que tem mais condições financeiras deve ter mais filhos. O que não tem deve ter menos. Mas não é isso que acontece, né? Não. Eu acredito que o medo é a maior dificuldade, assim, né, de se construir uma família com um pouco mais de filhos, assim, porque o que tem hoje é que as mulheres estão sobrecarregadas ou têm a ordem alterada, assim, coloca o trabalho muito acima da família, né, e a carreira acima da família. Isso é errado. Lá na frente vão ter consequências, assim, né? E o que eu percebo, assim, na roda de amigas é que as mulheres se queixam muito de não ter mais filhos, não ter tido mais filhos, né? É evidente que cada um tem uma situação, mas eu nunca escutei alguma dizer assim, olha, me arrependo de ter filhos. Nunca, sabe? Ô Cristiane, e como vencer esse medo de ter filho? Um casal que pode, que tem condição financeira. Porque você vê hoje muitos casais que têm condição financeira e não querem ter filho. Eu não sei o que vai ser do futuro desse país, o que vai ser do futuro do mundo, o que vai ser, né? Como vencer esse medo? A gente sabe que medo não vem de Deus, né? Não. A gente tem que se perguntar assim, por que não, né? Por que não ter filhos? Se nós temos um casamento estável, né? Se tem uma vida economicamente estável, né? A vida psicologicamente boa, assim, né? Por que não ter mais filhos, né? Confiar na providência. Confiar também muito em Deus, né? Na fé que a gente vive, que a gente lê na Bíblia, né? Não tenhais medo. Várias vezes Jesus falou isso para os apóstolos e a gente também tem que ter essa confiança, esse abandono em Deus, essa filiação mesmo, assim, acreditar que Deus é Pai, que vai prover, né? Não só o bem material, mas principalmente o bem espiritual, né? A sabedoria necessária, a fortaleza necessária para que a gente tenha essa convivência harmoniosa na família, assim, né? Você é jornalista, mas não trabalha fora hoje. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem bastante trabalho em casa. Mas um dia pretendo voltar. É muita fralda assim, para trocar, é muita roupa para lavar. Coisas para organizar, assim, né? Realmente. Essa decisão de ficar em casa foi bem difícil, muito difícil, assim. Porque tem a pressão, né, de todos, de que você tem que ter uma carreira, tem que seguir na sua carreira. E aí tem aquele dilema, assim, será que ficar em casa as pessoas vão me valorizar? Irão, né? Os teus filhos, o teu marido e principalmente, assim, Deus. Porque a família é um projeto divino, a gente tem que acreditar nisso, né? Que ele é um projeto muito lindo, né? E acreditar e ir em frente, assim, ultrapassar as barreiras, né, que virão, assim. Alexandre, o que é mais importante na vida de vocês para manter assim a paz, manter essa coragem de criar essa criançada toda, de ter mais um filho? O que sustenta
A vida de oração, né? Não há dúvida. A vida de oração... Como é que é essa vida de oração de vocês? Tanto eu quanto a Cristiane procuramos nos ater um plano de vida, digamos assim, né? Uma rotina de oração e de piedade que a gente tenta viver todos os dias. Então a gente vive, né? Todos os dias faz 2 momentos de oração, um de manhã, um de tarde, onde a gente pode ter mais intimidade com Deus, né? Onde a gente está a sós para meditar nas dificuldades do dia a dia. A oração tem que ser todo instante, né? Mas esses momentos marcados, a gente reza o terço juntos. Todo dia. Nós vamos à missa todos os dias, né? Claro, com os filhos não dá para ir todo junto, né? Todo dia. Então, eu vou de manhã, ela vai de noite, mas vamos à missa diariamente. Então, os sacramentos, né? Procuramos nos confessar com frequência. Ou seja, no fundo, presença de Deus. A gente busca estar continuamente na presença de Deus para receber a graça mesmo de Deus e poder continuar em frente. Ou seja, não cair na tentação de tentar lutar somente com as próprias forças, porque não vai dar certo. Se eu tentar ficar lutando com as minhas forças, não vai. Nada podeis fazer. Como o senhor começou o programa, né? Então, a gente esquece disso, né? Esquecemos todos os dias, por isso que precisa todo dia recomeçar. Então, escrever assim no quarto, sem mim nada podeis fazer. Para não sair do quarto de manhã cedo sem lembrar disso. A minha mãe te levantava, às vezes já brigando. Vocês já rezaram para levantar? Vocês já rezaram para sair da cama? É isso aí. Minha mãe já chamava logo a atenção. Olha, eu não sei se você que está ligando a sua televisão agora, quem colocou essas coisas todas agora aqui é um doutor em astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou colocando isso por quê? Porque muita gente diz assim, não, a ciência e a fé são incompatíveis. Um homem da ciência não pode ser um homem de fé. É uma mentira deslavada. É o que eu quero deixar claro nesse programa. A fé e a ciência são 2 coisas de Deus, harmoniosas. Eu até escrevi um livro, cadê? Está aqui, ó. Aproveitar para mostrar. Ciência e Fé em Harmonia. Nesse livro aqui, eu coloco testemunho de mais 50 grandes pesquisadores, prêmios Nobel de Física, Medicina, Biologia e tudo mais, dando testemunhos profundos, né? Me lembro, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né? O doutor que descobriu a carga do elétron, né? Millikan, Eduardo Millikan, em 1930, ganhou o prêmio Nobel. Homem catolicíssimo. Doutor Pasteur, da microbiologia, né? Sim. Da Sorbonne, catolicíssimo, homem de oração, de Bíblia, de texto. Doutor Ampère, né? Marie Ampère, da Universidade de Sorbonne também, descobridor de umas equações do eletromagnetismo, né? Eu acho impressionante que diz que o Ozanam, um dia entrando na Universidade da Catedral de Notre-Dame de Paris, encontrou o doutor Ampère, André-Marie Ampère, rezando o terço. O homem tinha descoberto uma das leis mais importantes do eletromagnetismo. O Ozanam, que era um jovem universitário, estudante de Direito na Sorbonne, quando viu aquele homem ali rezando o terço, tomou um choque espiritual. Hoje é o grande, né, Ozanam, que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Coisa maravilhosa. Quer dizer, então, essa mentira de que a ciência e a fé são opostas, vocês podem desmentir aqui pelo testemunho do Zabô e pelo meu testemunho também. Fui 40 anos professor universitário, fiz também mestrado, doutorado, pós-doutorado em física, né? E ao mesmo tempo fui cursar teologia. Muito bem, mas eu quero voltar com a Cristiane. Cristiane, quem é que resiste mais a ter filho? É o homem ou a mulher? Atualmente é a mulher. É a mulher? É a mulher. Até o Alexandre tem vários testemunhos no lugar onde ele trabalha, que a mulher é que tem evitado ter filhos por causa desse apego à carreira, né? A carreira. Uhum. Ok. E você acha que esse feminismo que existe hoje aí, divulgado na mídia, que parece que a mulher quer se afirmar copiando os defeitos do homem, está influenciando muito na formação das meninas, das moças para o casamento? Sim, com certeza, com certeza. E de uma maneira assim que depois não vai ter como voltar atrás, sabe? As mulheres estão tentando seguir uma carreira que vai frustrá-las depois, porque
Por exemplo, você trabalha uns 30 anos em alguma coisa e há uns 2 anos você se aposenta e 2 anos depois ninguém te reconhece na rua, você não tem nenhum colega. Mas na família, quando você está construindo uma família, ao longo do tempo, você vai agregando amor, né? Agregando com os filhos, agregando com os netos depois, né? Como o senhor já está vivendo isso. E isso vai enriquecendo a vida da pessoa, né? Especialmente da mulher, né? Olha, eu posso dar esse testemunho. Não tem alegria maior do que se reunir com os filhos e reunir com os netos. Hoje eu tenho 12 netos. Eles são a minha alegria. Se você disser, você quer passar um final de semana lá em Paris ou quer passar um final de semana aqui com os teus netos? Eu quero com meus netos. Né? Porque é aquilo que a gente criou, é o nosso sangue, é a nossa história. Né? Eu tenho pena, sabe, de quem não constrói uma coisa dele. Claro que ninguém está dizendo aqui para você ter 6 filhos, ter 5 filhos. Não, a igreja fala em paternidade responsável. O que é isso? Você ter todos os filhos que você puder criar. Se você tiver condição de saúde, de dinheiro, de criar 10, crie 10. Mas se você puder criar 1, 2 só, crie 1, 2 só. Agora, o que acontece é que a coisa está de cabeça para baixo. Às vezes o pobre está com 5, 6 filhos e o sujeito mais de posse está com 1, 2. Ou nenhum. Esses dias eu li uma reportagem. Tem um animal de estimação. Mansões lá no Morumbi, em São Paulo, que às vezes ficam fechados, passa para o governo, que não tem herdeiro. Sim. Mansões, a gente é rica. Quer dizer, realmente a coisa está de cabeça para baixo. Né? Agora, deixa eu colocar uma pergunta aqui para a Cristiana que chegou aqui. A Brenda Braz, via Facebook, pergunta assim: como lidar com os maus comentários sobre ter muitos filhos? O pessoal vê que vocês são loucos. Sim, é bem comum. Como é que vocês fazem com isso? Pode vocês dois responderem. Não. Fala. Como lidar? Com muita alegria e paz no coração, porque Deus não contentou todo mundo, não contenta, né? Jesus, ele esteve no mundo e foi, né, crucificado, né? E quando a gente começa a ser perseguido porque está vivendo a palavra de Deus, a gente tem que ter muita paz no coração, né? Muita alegria porque está fazendo a vontade de Deus e seguir com muita serenidade porque é o caminho certo, né? E acho que a vida, de novo, a vida de oração, tá com os pés firmes, né? Com o coração firme em Deus é muito importante, porque muitas vezes isso magoa mesmo, né? Principalmente quando são comentários que vêm de dentro da família. Muitas vezes são comentários que vêm de dentro da família, não raro das pessoas de quem você menos esperava esses comentários, né? Então você precisa estar muito firmado em Deus mesmo. Um dia um amigo meu de Lorena, o Roberto até faleceu com 54, onde ele teve um AVC súbito, morreu, mas tinha 7 filhos. E a profissão dele qual era? Ele era empregado numa loja de roupa. Teve 7 filhos. Um dia alguém chegou na casa dele e disse: Roberto, você é maluco, cara, com 7 filhos. E os 7 filhos estavam na sala. Ele falou assim: olha, por favor, qual deles que está sobrando aqui? E o Roberto morreu com 54 anos, deixou 7 filhos, os mais velhos cuidaram. Eu sei que eles moram perto da minha casa, lá em Silorena. Os mais velhos cuidaram de tudo. Hoje estão todos trabalhando, empregados. Já tem uns 10 anos que ele morreu. Quer dizer, a gente percebe que Deus provê a família numerosa. Claro, eu tenho muita consciência aqui, não estou dizendo que é para todo casal ter esse número de filhos. Claro, o Alexandre, como eu, como professor universitário, a gente tem um salário razoável. Então somos nós que temos que ter bastante filhos. Quem tem condição financeira. Agora, quem não tem, vai se acomodar. Agora, o que não pode realmente é o medo, o comodismo, né? A preguiça. E também eu diria que essa questão, a parte financeira, claro que dificulta, né? Claro que cria empecilhos reais. Mas precisa confiar na providência, porque como o senhor disse, Deus provê a família numerosa, né? Provê, Deus não deixa. A gente tem várias situações assim que a gente passou de dificuldades financeiras e apertos e que
estando aberto a ter mais um filho, de repente surgiu uma solução, digamos assim. O senhor diz isso, e eu comprovo na minha vida também, que todo filho vem com um pão debaixo do braço. E vem mesmo. Na nossa vida, a gente pode dizer para cada filho que a gente teve, qual foi a situação que mudou financeiramente. Para cada um deles, concretamente, algo mudou e melhorou na nossa vida. Até eu brinco, a última, a Teresa, a gente estava passando por um momento de dificuldade, e eu sou muito devoto de Santa Teresa de Ávila, né? Então, cada um deles tem o seu santo padroeiro, né? Tem o Pedro, de São Pedro, Santo André, depois tem a Joana, de Joana d'Arc, Catarina, de Catarina de Sena, e a última Teresa, de Santa Teresa de Ávila. E aí eu já tinha escolhido, né? Tinha convencido a Cristiane, Vocês têm uma fortaleza espiritual no céu. E a gente estava com uma dificuldade financeira e ela não se resolvia. Eu falei para Santa Teresa, olha, eu vou mudar o padroeiro, porque se essa criança nascer e não se resolver, aí, né? Eu vou escolher outro santo, já que você não consegue dar conta do recado. E se resolveu. Se resolveu. O problema financeiro se resolveu. E agora se chama Teresa. É verdade. Olha, eu fiz uma carreira também universitária. Quando eu tinha 2 filhos, eu era o menor salário da universidade. Eu era o auxiliar de ensino. Não tinha nem mestrado. Nasceu o primeiro, eu fiz mestrado. Aí o salário aumenta 15%. Aí depois nasceu outro, eu já fiz doutorado, aumentou mais 15%. Depois nasceu outro, eu fiz o pós-doutorado. Aí aumenta mais um pouquinho. É um pão debaixo do braço. Isso. Bom, não só o financeiro, né? Pode falar. Não só o financeiro, né? Mas na mulher é muito importante o espiritual, né? Sim. E aí, o bem, assim, de você vai aumentando também a cada filho a sabedoria, a fortaleza, sabe? A paciência. A paciência, né? Enfim, e isso também é um pão grande debaixo do braço, sabe? Ô Cristiano, uma pergunta rapidamente, porque já está quase na hora do intervalo, mas responda aí. O Heraldo Soares, ele pergunta o seguinte: como convencer minha noiva que não podemos limitar o número de filhos? Ela quer fazer 3 cesáreas e parar com tudo. Isso me preocupa, pois ela tem medo do parto normal. Os seus partos foram normais? Sim, todos. Todos eles? Todos eles. Não teve medo? Dor. Medo, a gente tem fé, né? O que eu digo para ele? Eu digo o seguinte: muito joelho no chão. Que a cada filho, a mulher vai amadurecendo e vai tendo mais essa entrega, sabe? E isso é muito importante, que ele tenha a sua vida de oração mais intensificada por ela, que com certeza Deus ajudará nesse quesito. E eu também gostaria de falar uma coisa para ele, que é para não pressionar. Porque, como a Cristiane falou, a gente vai amadurecendo. Nós, por exemplo, não temos um número de filhos que a gente quer ter. A gente diz, nesse momento, a gente pode ter mais um filho? Sim, então nós temos. Eu não sei se a gente vai parar em 6, ou se a gente vai chegar a quantos, não sei. Cada instante da vida a gente vai escolher. Claro, eles estão noivos, é um projeto de família, é uma coisa muito séria, né? Precisam conversar a respeito disso. Mas talvez um pouco mais de tranquilidade, ou seja, confiar um no outro e confiar em Deus também. Então não pressionar, dizer assim, olha, eu acho que você tem que ter 10 filhos, porque ele não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer, né, tendo o primeiro filho, a mulher tem um problema, ou até nem tem um filho, não sei, ninguém sabe. Confiar em Deus, né? E tem um outro aspecto, a gente não pode também deixar de falar, né? O mundo está morrendo por falta de crianças. Também. O Papa Bento XVI disse que uma nação que não tem filhos é uma nação sem futuro. A gente sabe que a Europa hoje está morrendo. Os muçulmanos estão tomando conta da Europa. O Brasil já vai entrar numa diminuição da população. Sim. E é um absurdo. Porque enquanto o Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado, o Brasil tem 20. E o Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade. Com 330 pessoas por quilômetro. E nós, com 20... fazendo campanha para diminuir. Metade das mulheres brasileiras já estão esterilizadas. Quer dizer, nós vamos ter um país desabitado, né? Sim. Os sociólogos já entenderam isso, os economistas já entenderam isso, o povo não entendeu ainda, Sim. mas os especialistas já entenderam. Bom, vamos fazer um intervalo. Eu quero agradecer a participação da Cristiane nesse primeiro bloco. No segundo eu vou conversar mais com astrofísica, eu acho que você não é tão ligado à astrofísica. Não, sou um astrofísico. Agradeço muito a sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta aí para o segundo bloco. Muito bem, já de volta com o nosso programa Escola da Fé. Você viu aí que o intervalo é rapidíssimo.
Eu gosto sempre de destacar isso, né? Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, como é que essa televisão, que tem um custo, né? O custo geral aqui da Canção Nova chega aí a 25 milhões por mês, como é que se mantém tudo isso? Com a sua ajuda, a sua contribuição. É por isso que a Canção Nova pede que você seja um sócio contribuinte, também adquira os produtos da Canção Nova, são todos produtos de evangelização e que ajudam também. Por exemplo, falei do livro do Monsenhor Jonas, Sim, Sim, Não, Não. É um livro que já foi comprado por cerca de 450 mil pessoas. E tem também, acompanhando o livro, tem esse CD, que é um CD de orações, de orações do Monsenhor Jonas, que acompanha também o livro, né? Sim, Sim, Não, Não. E a revista da Canção Nova desse mês de fevereiro, ela foi impressa. A revista não está sendo mais impressa por causa do custo. Você pode ler a revista online, na internet. Mas esse mês, como é o mês em que a Canção Nova completa 40 anos de vida, olha, 40 anos de vida, não é brincadeira não, né? É muito tempo, né? 40 anos de luta, 40 anos de orações, 40 anos de trabalhos, né? Então, a Canção Nova está lançando uma campanha pedindo a você que ajude uma contribuição extra esse mês. Por quê? Porque, inclusive, você sabe que fevereiro é um mês muito difícil, são só 28 dias. Então, as contribuições também têm 3 dias a menos para as pessoas fazerem contribuição. Então, junto com a revista do mês de fevereiro, que é uma revista comemorativa aos 40 anos, muito bonita. Tem aqui uma foto, por exemplo, que mostra um dos primeiros encontros que o Padre Jonas fazia, né? Lá 40 anos atrás, lá na fazenda, quando não tinha Canção Nova ainda, não tinha nada disso, né? E então acompanha a revista desse mês, o boleto normal para a sua contribuição e um boleto extra, pedindo a você que faça uma contribuição extra de R$20 na comemoração dos 40 anos, para a Canção Nova fechar o mês de fevereiro. Olha, agora em janeiro quase que fechou a campanha. Chegamos a 97%. Louvado seja Deus e obrigado àquelas pessoas que contribuíram, que Deus os abençoe. Mas fevereiro é mês de carnaval, feriados, um mês mais curto. Então, faça a sua contribuição de modo especial, porque é um mês muito difícil para a Canção Nova. Muito bem, eu quero aqui também falar do seguinte, que a Canção Nova agora está fazendo também uma devoção reparadora. Nós sabemos que Nossa Senhora de Fátima pediu à irmã Lúcia aqueles 5 primeiros sábados do mês em devoção a Nossa Senhora, que consiste na pessoa, né, confessar, participar da missa, comungar, rezar o terço e contemplar, assim, 1 minuto em cada um dos 20 mistérios do Rosário, em reparação às 5 grandes ofensas que ela recebe. Que ofensas são essas? Pessoas que atacam o dogma da Imaculada Conceição, pessoas que atacam o dogma da virgindade perpétua, da sua assunção ao céu, da sua maternidade divina, e ataca as suas imagens. A senhora pediu isso. É uma devoção reparadora. Então a Canção Nova está fazendo aqui, no Santuário do Pai das Misericórdias, quem quiser acompanhar, todo o primeiro sábado do mês, são 5 sábados seguidos. Se você quiser acompanhar, todo o mês, primeiro sábado, às 10 horas da manhã, você reza o terço, faz a meditação, como Nossa Senhora pediu, né? E ela promete muitas graças a quem fizer isso. É mais uma atividade espiritual que a Canção Nova oferece aí às pessoas, né? Muito bem. Eu quero, antes de voltar aqui a conversa com o Alexandre Zabot, eu quero mostrar aqui alguns livros ligados a esse assunto que nós estamos conversando. Ciência e Fé em Harmonia. Esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé, sobre educação dos filhos. Nós conversamos aqui um pouco sobre família e tal. Não deu para esgotar todo o assunto, mas são temas ligados, né? Quero mostrar também esse livro, uma história que não é contada. O que a igreja fez de maravilha na vida da ciência. Foi a igreja que fundou as primeiras universidades do mundo, né? Oxford, Cambridge,
La Sapienza, Sorbonne, quem fundou foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe disso? Uma história que não é contada. Muita gente não sabe dessas coisas, né? Então, a gente precisa estudar. E um livro que nos ajuda muito, Construir o Homem e o Mundo, né? Do padre Michel Coar. Muito bem. Alexandre, para quem de repente está ligando a sua televisão agora, aí na Canção Nova, Alexandre é doutor em astrofísica pela Universidade de Santa Catarina. Astrofísica é um campo da física que estuda astronomia, cosmologia, né? Eu tenho muita coisa para conversar com o Alexandre, não vai dar tempo de conversar tudo num programa só, mas eu quero, inclusive, mostrar um livro que o Alexandre e 4 colegas dele escreveram, né? É o Alexandre e também aqui eu vou dizer rapidamente o nome dos outros, né? Estão aqui, vou até mostrar aqui a foto deles, aqui está o Alexandre, o Daniel Marques, que é bacharel em Antropologia Filosófica, o Luan Galani, que é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná, e o Marco Antônio Campos, que é jornalista também formado pela Universidade Federal da Universidade de São Paulo. Bom, este livro, o que trata? Bíblia e Natureza, os 2 livros de Deus. A Bíblia e a natureza, a ciência e a fé. Ok? Alexandre, vamos começar por aqui. Tá bom. Por que você escreveu esse livro? Olha, maravilhoso. Percebi, esse livro já faz um tempo aí do Alexandre, já li, recomendo às pessoas que gostam de entender um pouco desses assuntos. Esse livro foi o fruto de uma série de artigos que a gente escrevia para uma revista, a revista do Mensageiro de Santo Antônio. Eu e o Márcio e os outros 2 autores também, alguns artigos eles escreveram, né? E a gente tinha uma coluna lá sobre ciência e fé. E com o tempo foram tantos artigos... Quem quiser ler esses artigos, tem que site que vocês publicam isso? Entra no site da revista, o Mensageiro de Santo Antônio. Eu não sei exatamente qual é o endereço, mas procurar no Google, acha. Aí acha isso aí. Lá. Procurar na internet, acha. E a gente escreve esses artigos, né, uma série de artigos mensais, né? E aí foram compilados, os melhores artigos foram compilados e viraram esse livro aí, né? O Mensageiro de Santo Inclusive, Antônio. esse livro foi publicado pela editora Mensageiro. Sim, Mensageiro de Santo Antônio, exatamente. Okay. Foi publicado no ano passado. Alexandre, temos muita coisa para conversar. Eu queria começar com uma pergunta. Eu já tenho aqui algumas perguntas do telespectador. Como o assunto é muito amplo, eu já vou entrar em perguntas, porque senão a gente não vai ter muito tempo. E aí você vai explanando o que você acha interessante, né? O Alain Nascimento, via e-mail, ele pergunta o seguinte: em algumas aulas de física, tive um professor que dizia que a igreja queimava o que tinha de descoberta feita. Isso realmente aconteceu? A descoberta de ciência e fé são arquivadas também pela igreja? Não, isso nunca aconteceu dessa forma, né? Mentira. Isso é uma mentira, né? O que acontece é exatamente o oposto, diria. Como o senhor estava falando, né? Foi a igreja quem criou as primeiras universidades, as universidades mais importantes hoje do mundo, tem uma tradição que remonta à igreja, né? E a maioria dos grandes cientistas no passado eram pessoas profundamente religiosas e muitos deles católicos, vários deles, inclusive clérigos, né? Era bom você citar alguns, Alexandre. Isso, né? A gente pode citar, por exemplo, o Copérnico, né? A Revolução Nicolau Copernicana. Copérnico. Era padre, né? Era um cônego numa igreja, né? E outro, hoje, um dos astrofísicos mais importantes, a gente pode dizer, é o padre Lemaitre. Foi o criador da teoria do Big Bang, que hoje não há dúvida de que é uma das teorias cosmológicas mais importantes que a gente tem em astrofísica, né? Em cosmologia. Sabe, o Big Bang está comprovado 100%, ou seja, aquilo que o padre Lemaitre, ele foi amigo do Einstein, né? Disse que o Einstein no começo não acreditava nele, mas depois o Einstein acreditou. E passaram até, inclusive, a fazer conferência juntos, os dois, né? Sim. Quer dizer, brincadeira. Um homem que estudou a teoria geral da realidade do Einstein, mostrar para o Einstein, e o Einstein parece que disse que é a melhor explicação que ele encontrava para a origem do universo. O padre Lemaitre é um desses nomes injustiçados na ciência, sabe? Ele
ele foi o criador da teoria do Big Bang, como você estava perguntando se ela está válida, com certeza, é uma teoria super comprovada, né? Tem coisas que precisam ser ajustadas, detalhes da teoria que ainda precisam ser melhor verificados, melhor compreendidos, mas, no geral, eu digo que não há dúvida nenhuma da teoria do Big Bang, né? E o Padre Lemaitre é um nome injustiçado na ciência por ser padre. Por ser padre, né? Escondido, né? Pouquíssimamente citado, só que hoje as pessoas estão tendo uma renovação na história da ciência para o nome dele. A gente tem visto cada vez mais artigos falando do Lemaitre. Eu não tenho a menor dúvida de que em algumas dezenas de anos aí o Lemaitre vai ser um dos grandes nomes da ciência nos livros de história, porque ele está ressurgindo, né? Os historiadores estão redescobrindo o papel dele. Ele criou, para o senhor ter ideia, não é só... A teoria do Big Bang é um conjunto de ideias, né? Ele criou, primeiro, a ideia da geometria do espaço, em larga escala. Ele fez as equações para isso. Mas isso, por si só, não é a teoria do Big Bang. Ele fez a conexão disso com o começo do universo. Como é que teria surgido essa expansão, né? E ele foi um físico de muita vanguarda na área, porque vamos só colocar algumas datas para contextualizar. O Lemaitre fez o doutorado entre 1915 e 1920. É na época que o Einstein estava publicando os resultados, as primeiras equações da teoria da relatividade geral, onde ele fechou a teoria da relatividade geral em 1920. E o Lemaitre, ele era formado em matemática e fez doutorado em astrofísica. Ele foi um dos primeiros físicos da época a conseguir compreender aquilo que era uma teoria extremamente difícil. Quase ninguém conseguia entender, e ele entendeu. E ele pegou aquilo e trabalhou e montou o primeiro modelo cosmológico, mas só a geometria. Só a geometria. Não explicava, digamos, como as coisas estavam acontecendo, né? Só explicava o plano, onde a geometria onde aquilo acontecia. Nessa época estava acontecendo uma grande revolução na física, que muitas pessoas devem ter ouvido falar, que se chama mecânica quântica. Estava surgindo nessa época. Schrödinger, Bohr, Einstein participando também, Paul Dirac, vários físicos muito famosos. Max Planck, criando a mecânica quântica. Nessa época, de 1900 a 1930, ela estava sendo, digamos, desenhada. O Lemaitre estava por dentro de tudo isso. Em 1934, ele publicou um artigo na Nature, a revista científica mais prestigiada do mundo até hoje, usando a mecânica quântica para propor um mecanismo de surgimento do universo. Impressionante. Isso depois de ter usado a teoria da relatividade geral do Einstein, que é outra teoria de física completamente diferente. Então, ele era um físico de vanguarda. E ele foi esquecido, o nome dele foi esquecido, de propósito, porque era padre. Por quê? Qual é o argumento para colocar ele nas sombras? O senhor encontra nos livros de história da física, não estou inventando. Pegue livros de história da física, você vai encontrar escrito lá. O Lemaitre, por ser um sacerdote católico, queria comprovar a teoria do Gênesis dentro da física. Ele queria colocar a Bíblia na física. Eles dizem isso. E não era o objetivo dele. Ele deixou em várias situações escritas, por escrito, dizendo que ele não queria fazer isso. Que ele estava propondo uma teoria de física, que a questão teológica era para ser tratada por outros especialistas. Ele era um sacerdote jesuíta, né? Mas a questão teológica não era ele quem iria trabalhar, ele estava preocupado com a física. Agora, Zabô, você sabe, eu também, eu fiz meu doutorado também em astrofísica, só que o meu negócio era nas estrelas, a propagação, a influência de um campo magnético na presença de uma blast wave, uma onda de choque, nas estrelas, nas novas, né? Aqui no ITA. Mas uma coisa que sempre me impressionou é que a igreja sempre esteve ligada com a astronomia. Sim. Você citou aí o Nicolau Copérnico, que foi o homem que descobriu, não foi o Galileu que descobriu, foi o Copérnico que descobriu que o centro do sistema solar é o Sol e não a Terra. Sim. Foi o Copérnico. Depois o Galileu aprofundou a questão. Mas depois o Vaticano criou o primeiro observatório astronômico do mundo. Sim, sim. Né? O Specola, né? Isso, Specola. Espécula Vaticana. Você até estudou lá um pouco, sim, né? E depois a gente vê o Padre Lemaitre, quer dizer, aprofundando aí a questão da astrofísica. O que tem a ver isso com a missão da igreja, de evangelização e de fé? Isso tem a ver muito
realmente, a história da astrofísica não pode ser contada sem falar... Sem a igreja. Sem a igreja. E isso está ligado ao carisma dos jesuítas. Ao carisma dos jesuítas. Os grandes astrofísicos que foram sacerdotes, ou, enfim, eles estavam ligados aos jesuítas, a esse carisma de estar nas universidades, estar na vanguarda da cultura, que é muito próprio dos jesuítas. A Specula Vaticana, o Observatório Astronômico do Vaticano, ele sempre foi, digamos assim, cuidado pelos jesuítas, né? Os jesuítas é que administram isso, né? Então, está ligado a isso aí. E a gente tem o Lemaitre, não é um nome isolado entre os sacerdotes jesuítas. O Lemaitre faz parte de uma tradição, de uma verdadeira escola jesuítica de astronomia. Uma verdadeira escola. E continua até hoje. Até hoje, você pode procurar, né? Hoje a gente tem grandes sacerdotes que são jesuítas e são nomes de referência. Por exemplo, Michael Weller é um sacerdote jesuíta que é um nome hoje conhecido mundialmente na cosmologia, seguindo os passos do Lemaitre. O Dr. Thomas Woods cita naquele livro dele, né, como a igreja construiu a civilização ocidental, que as 30 primeiras manchas na Lua, ou crateras, receberam o nome de padres jesuítas, e foram eles que descobriram. Sim, exatamente, padres jesuítas. O Padre Sec é super famoso na astronomia por ter descoberto vários objetos astronômicos, né? Inclusive, o primeiro... a gente tem no sistema solar, nós temos o Sol, temos planetas, luas, e temos corpos que a gente chama corpos menores. O primeiro desses corpos menores foi descoberto em 1800 por um sacerdote jesuíta, né? E vários outros foram descobertos por eles, né? O Vaticano tem um observatório astronômico cuidado pelos jesuítas há quase 500 anos, né? Agora, Alexandre, qual é a conexão que você faz aí com essa alta ciência, com a religião, com a fé? É porque a fé e a ciência buscam conhecer a verdade. A fé e a ciência acreditam em uma coisa que o nosso mundo de hoje em dia cada vez mais desacredita, que é a... Pode deixar. Essa é a Tereza. Acreditam numa coisa que cada vez mais o mundo desacredita, que é que exista uma verdade absoluta, né? O mundo não acredita que exista uma verdade absoluta. E a fé conhece a verdade absoluta, é Deus, né? Cristo, Logos. E a ciência também busca conhecer essa verdade, busca fazer essa conexão. Então, é através da busca pela verdade que as duas se orientam. E essa busca pela verdade, evidentemente, leva a Deus. Exatamente. Pela verdade e pelos outros atributos, né? Pela beleza e os outros atributos de Deus também. Agora, Alexandre, o que há de novo? O que a astronomia, ela está descobrindo cada dia coisas novas, né? E é uma coisa assustadora, né? Quem estudou um pouco da astronomia sabe que os espaços siderais são, assim, inimagináveis. Sim. O mundo está se abrindo cada vez mais, uma velocidade, assim, violenta, e os físicos perguntam, onde é que vai chegar o fim? E ninguém sabe. Eu vejo nisso, Deus deixou isso, me parece assim, para mostrar para o homem a grandeza dele. Sim. Se a criatura é infinita, imagina o Criador. Sim. Eu costumo dizer para meus alunos que Deus é esbanjador. Na minha casa eu tenho um pé de acerola, que quando ela dá acerola, você não consegue apanhar tudo. Cai no chão, perde. Aí eu fico dizendo, mas Senhor, por que o Senhor faz isso? Parece que ele me responde assim, para ninguém duvidar do meu poder. Sim. Você sente isso como astrofísico? Com certeza. A gente observa, né, a grandeza do universo, a maravilha do universo, é um dos meios de conhecer Deus, né? Observar, né? Como físico, eu observo não só a grandeza do universo, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que o universo pode ser compreendido pelo ser humano. Que Deus tenha tornado o universo inteligível. Que a gente consiga estudar e entender as leis que Deus usou para reger esse universo. Isso eu acho impressionante. Aliás, eu gostaria de citar uma coisa aqui interessante, né? Até coloquei nesse livro, vou mostrar de novo, uma história que não é contada. Eu coloquei uma coisa muito interessante aqui. Há um doutor americano
é o doutor da história da ciência, né? O Stanley Jack. Sim, um padre jesuíta extremamente famoso. Stanley Jack. O Stanley Jack diz uma coisa interessantíssima, eu queria até que você explicasse um pouco. Ele fala assim, a ciência só desenvolveu no Ocidente cristão. Sim. Porque no Oriente, que não era cristão, eles não acreditavam que Deus tinha estabelecido o mundo em cima de leis. Então a ciência foi natimorta. Sim. É isso mesmo? Exatamente. Enquanto que no Ocidente, não. A Igreja Católica, não, Deus criou tudo em cima de leis. Então nós podemos estudar essas leis, aprender essas leis e evoluir. É por isso? É por isso. Também, eu quis só completar, que as grandes descobertas no mundo foram todas feitas no Ocidente. Sim. Se você vê o rádio, a televisão, a internet, o automóvel, a eletricidade, o avião, tudo foi aqui no Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente cristão, moldado pela Igreja Católica, sempre acreditou que Deus estabeleceu um mundo em cima de leis. Então, você falou inteligível no universo. Inteligível. Então, Isso, possível de colocar. Isso é muito importante, né? Ou seja, que há essas leis, que o mundo é regular e que ele é inteligível, é muito importante, ou seja, que a nossa fé, né? Deixa a coloca Tereza ela aí lá. com a mãe, porque eu tenho uma preocupação só. Ela é tão bonitinha que as pessoas vão ficar olhando para ela, não vão prestar atenção no que você está falando. Então segura aí. Que o universo é inteligível é muito importante porque a doutrina católica, né? A doutrina cristã, ela nos ensina que a gente pode, que a fé é racional. Fé é racional. A fé é racional, que a gente pode compreender as leis de Deus. Outras, por exemplo, se a gente pega o islamismo, a gente sabe que no islamismo diz que as leis de Deus são dadas para o ser humano e você segue. Se Deus quisesse ter dito para o ser humano que matar é bom, a gente teria que obedecer, embora isso fosse uma violação lógica. Isso é o que acontece nas outras religiões. Obedeça cegamente. E no cristianismo não é assim, nós somos filhos de Deus. E nós entendemos, entendemos o que é, até onde a gente pode, né? Os desígnios de Deus. É racional, as coisas são lógicas, se encaixam, né? São coerentes entre si. Isso é muito importante, porque a ciência acredita que esse é o pressuposto básico para trabalhar, fazer ciência. Para que eu iria num laboratório misturar dois reagentes se eu acho que no momento vai dar uma coisa e no momento vai dar outra? E depois eu misturo amanhã e dá outra, uma terceira coisa? Para quê? Eu vou perder meu tempo no laboratório. O pressuposto básico da ciência é que a regularidade nas leis, que o Stanley Jack falava, né? E de que o universo é inteligível, ou seja, que eu posso descobrir essas leis. Alexandre, uma outra pergunta um pouco diferente. Você é professor universitário já há quantos anos? Acho que... 10 anos? Faz em torno de 10 anos. Então, como é que você, diante de uma turma que você está dando aula de astrofísica, hoje, você falar de Deus, né? Eu também falava. Como é que é a reação hoje? Eu já estou fora do magistério, já tem mais de 10 anos, mas é mais difícil você trabalhar com o pessoal da área de exatas, de física, de matemática, ou trabalhar com o pessoal de área de humanas ou área biológica? Sem em dúvida. termos da fé. Sem dúvida nenhuma é trabalhar com o pessoal da área de humanas, né? Eu já trabalhei, hoje eu trabalho só com as engenharias. Mas no passado eu já dei aula para outros cursos de outras áreas, né? E nas outras áreas, especialmente na parte de humanas, é bem mais difícil de trabalhar, né? Quem trabalha com ciência em geral, com engenharia, é uma pessoa que se encanta pela física, pelo universo, pela regularidade. Né? Então isso facilita a pessoa acreditar em Deus. Né? Facilita, Facilita. Né? A gente vê, por exemplo, eu tenho uma admiração por aquele doutor que coordenou o projeto Genoma Humano, né? Sim, o Michael Collins, né? O Collins. Ele é físico, né? Químico. Não, ele fez a graduação... E médico, né? Isso. Ele fez primeiro, se eu não estou enganado, ele fez uma graduação em Química ou Física. E depois ele fez a medicina. E ele foi escolhido pelo governo americano para ser o gerente do maior projeto de biotecnologia do mundo, né? O Projeto Genoma. E hoje ele continua, né? Hoje ele é o presidente da Agência Nacional de Saúde Americana. É? Sim, um cara do alto escalão americano. Saiu na revista Veja, uma reportagem, ele fala explicitamente
a opção mais irracional é o ateísmo. Sim. Agora, a gente sabe de alguns nomes, Alexandre, até anotei aqui para não esquecer deles, né? O Richard Dawkins, o Marcelo Gleiser, que é brasileiro, né? Físico, né? Físico. O Christopher Hitchens, o Daniel Dennett, Sam Harris. Essa turma aí são cientistas ateus. Mas você já está rindo aí, eu sei por quê, né? Mas por que eles têm esse posicionamento? São cientistas também, ateus. Né? Eu só gostaria de tirar o Marcelo Gleiser da turma. Ah, é? Sabe por quê? Sabe como é que ele chama esses outros? Eu vi ele falar isso. De Cavaleiros do Apocalipse. Cavaleiros do Apocalipse? É. Por quê? Eu vi ele falar isso na PUC, no ano passado. Ele escreve na Folha de São Paulo. Escreve na Folha de São Paulo, publicou vários livros, é professor nos Estados Unidos, né? No ano passado, eu assisti a um seminário dele na PUC de Curitiba, onde ele esteve com o cardeal Ravasi, que é o cardeal do Pontifício Conselho para a Cultura. Os dois fizeram um bate-papo lá na PUC de Curitiba, eu fui assistir. E eu não participei desse bate-papo, mas participei de outras palestras, outras coisas. Era um evento sobre ciência e fé na PUC e eu participei também lá. E eu aproveitei para assistir. E o Marcelo Gleiser tem um discurso que ficou muito moderado com o tempo. Ou seja, ele começou durão e hoje ele já tem um discurso, ele tem a... Não é um ateu radical? Não. Pelo contrário, os outros são, ele nem se coloca exatamente como ateu, ele prefere se colocar como um agnóstico. Embora eu nunca tenha visto um agnóstico praticante, né, da fé, né, mas ele chama eles de Cavaleiros do Apocalipse. Eu estava rindo porque eu estava lembrando dele falar. Cavaleiro do Apocalipse. Por quê? Porque eles colocam a religião como algo apocalíptico, né? Algo que vai destruir o mundo, é uma ignorância, etc. Né? E só falam coisas horrorosas, né? Coisas horrorosas. E ele tem mudado. Mas é claro que ele não é católico, enfim, né? Ainda escreve bastante coisas que eu diria... falta compreender um pouco melhor a fé. Eu li uma reportagem dele na Folha de São Paulo, uma vez, uma matéria, ele dizendo que se, por acaso... existir ser extraterrestre, nós nunca vamos ficar sabendo. Por causa das distâncias interestelares sejam infinitas quase. É isso mesmo? Não, acho que hoje já se mudou essa ideia completamente. Esse artigo já tem um pouco... Deve ser... Hoje essa ideia mudou bastante. O que a cosmologia hoje fala da questão de ser em outro planeta ou não? Vamos contextualizar. A gente tem hoje, né, um sistema solar, ou seja, tem o Sol, nosso Sol, e os planetas aqui em volta. Então nós temos 8 planetas, o Sol, enfim, nós sabemos que há vida na Terra. Talvez tenha existido vida em Marte, em Vênus, e possa existir em outros lugares aqui do sistema solar. Hoje não tem mais? Hoje não tem mais nesses planetas, né? A gente não acredita que tenha hoje. Mas, enfim, a gente tem uma estrela e planetas. O universo tem trilhões de outras estrelas, vários trilhões de outras estrelas. E essas outras estrelas também têm planetas em volta delas. Então, nós conhecemos... Estrela que você fala como se fosse o Sol. Como se fosse o Sol. Uma estrela é como se fosse o Sol, perfeito. E hoje nós conhecemos em torno de 3.000 planetas em torno de outras estrelas, não o Sol. 3.000 planetas, que nós chamamos de exoplanetas. Ou seja, planetas de fora, exo quer dizer fora, né, externo, fora do sistema solar. E a gente consegue, com os telescópios modernos, pegar a luz que vem desses planetas e estudar a constituição química desses planetas. Então, se houver vida em algum planeta desse, em algum exoplaneta, ela pode deixar um traço químico na atmosfera desse planeta. Isso acontece na Terra. Na Terra, nós temos seres que fazem fotossíntese. Fotossíntese é jogar, basicamente, transformar dióxido de carbono em oxigênio, claro, uma reação mais complexa, mas joga oxigênio para a atmosfera. A molécula de oxigênio, O2, é uma molécula altamente reativa. Se você hoje, nesse instante, acabasse com todos os seres fotossintéticos do planeta Terra, o oxigênio deixaria de estar na atmosfera em poucos milhões de anos. Acabaria o oxigênio da atmosfera. E uma civilização extraterrestre, observando a atmosfera da Terra, veria que há muito oxigênio na nossa atmosfera e que o único mecanismo seria um mecanismo biológico. A gente espera poder usar esse tipo de identificação, que na astrofísica nós chamamos de biomarcadores, para identificar a vida fora da Terra também. Entendi. Alexandre, vamos fazer mais um intervalo.
Não se preocupe, nós vamos descer um pouco o nível aqui. Pode ser, quando esses físicos são assim mesmo, esses cientistas começam a falar, levanta o nível. Mas eu vou perguntar para o Alexandre depois do intervalo o seguinte: Alexandre, existe vida humana ou vida inteligente como a nossa em algum planeta ou não? Você vai responder depois. Tá. E vou colocar também o seguinte, a questão da evolução. Então, a pergunta aqui, a pessoa perguntando a questão da evolução, o que a igreja diz na teoria do Darwin, se é uma teoria ateísta ou não, ok? Espere aí que mais 2 minutos, 3 minutos nós estaremos voltando. Muito bem, estamos no último bloco do nosso programa. Eu quero lembrar que a partir da quinta-feira que vem, dia 8 de fevereiro, o programa vai começar às 9 horas da noite, 21 horas, e vai até às 10 horas. Você vai me perguntar por que está reduzindo meia hora do programa? Porque eu tenho uma recomendação médica, por causa de problema em cordas vocais, eu não usar a garganta mais de 1 hora, ininterruptamente, porque senão eu posso ficar, inclusive, até sem fala. Posso perder muito a fala. Então, eu tenho uma proibição médica de fazer uma palestra de mais de 1 hora, aula mais de 1 hora, programa. Então, o programa vai ser a partir de 8 de fevereiro, das 9 às 10. Mas vamos continuar com a mesma intensidade, ok? Bom, eu quero lembrar aqui que o Alexandre, ele tem um curso de astronomia. Explica aí. Isso. Pela internet. Isso. Eu tenho um curso de astrofísica que eu comecei ele presencialmente lá em Joinville. É um curso que hoje, esse ano, a gente vai começar a oferecer à distância. É gratuito. Quem tiver interesse em estudar astrofísica, pode fazer esse curso à distância. Ele cobre todas as áreas da astrofísica. Uma pessoa que não sabe nada de astrofísica... Que não sabe nada de astrofísica. Eu costumo recomendar que a pessoa tenha o conhecimento de física básica, assim, primeiro ano do 2º grau. Entende? Primeiro ano do 2º grau, é o que precisa. Matemática eu não uso nesse curso. É um curso onde eu passo todo o conhecimento de astrofísica através, principalmente, de explicação de observações astrofísicas. E qual é o site que a pessoa entra lá? A pessoa pode entrar em... Tá aqui, é www.zabottemudo.páginas UFSC, é a Universidade Federal de Santa Catarina, .br/astro. Isso. Vou repetir, zabotes.páginas ufsc.br/astro. Isso. Lá nesse site tem todas as explicações do curso, né? Então a pessoa pode entrar lá, tem todo o conteúdo, a ementa, etc. Só avisar que as inscrições para o curso à distância e também o presencial, se tiver alguém de Joinville me assistindo e quiser fazer, né? Vão começar na segunda metade de fevereiro. Então lá você pode entrar, hoje tem um formulário, você pode mandar um e-mail para mim dizendo, olha, quando abrirem as inscrições me avisa, eu te mando um e-mail, né? E daí pode fazer o curso, ele tem certificado de participação, são quase 50 horas de certificação e é gratuito. Beleza. Alexandre, eu tenho aqui uma porção de perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder meio rápido. Alexandre, estudar teologia faz perder a fé? Não. Estudar teologia, astrofísica ou teologia? Teologia. Teologia. Estudar teologia faz a gente perder a fé? Talvez com o professor errado, né? Pode ser. Com o professor errado pode ser, mas com o professor certo não. A boa teologia não, é jamais, boa filosofia, né? Sim, uma boa filosofia, né? Alexandre, outra pergunta aqui que é do Vitor Lopes. De acordo com a igreja, quantos anos aproximadamente tem o mundo? Pois a ciência fala em bilhões. De acordo com a igreja? De acordo com a igreja. De acordo com a igreja. Esse não é um assunto da igreja, né? Não a igreja não se preocupa com quantos anos tem o universo, não importa, né? Para a igreja isso não é um assunto relevante. Agora, de acordo com a ciência, 14 bilhões de anos aproximadamente, entre 14 e 15 bilhões de anos. Ô, Alexandre, eu disse que antes do intervalo que ia colocar a pergunta aqui da pessoa sobre a evolução. O que a ciência e a igreja dizem da teoria da evolução? Que não há um problema com a teoria da evolução, né? Para a igreja, a teoria da evolução não é um problema em si,
porque ela só diz como as coisas se transformaram, né, para chegarem a ser o que são hoje. Ou seja, ela explica como um ser vivo simples ou diferente pode se mudar com o tempo em outros seres vivos. Não há contradição com a fé de maneira nenhuma, nem com o livro do Gênesis, né? E para a ciência, a teoria da evolução também é uma teoria mais do que comprovada no contexto geral. Toda teoria científica, ela tem detalhes, coisas que precisam ser melhor explicadas. Mas no contexto geral, não há dúvida sobre a teoria da evolução. A questão do Darwin, né? O que o Darwin coloca em termos de teoria da evolução, o que a igreja não aceita, o que a igreja aceita? Interessante essa questão do Darwin, porque o Darwin, ele propôs o mecanismo biológico da teoria da evolução, como um ser vivo o que precisa acontecer para um ser vivo evoluir e se transformar em outra espécie. Mas ele não explicou como isso acontece a nível de organismo. O Darwin não explicou o DNA. Quem que explicou o DNA? Foi um monge, né? Gregor Mendel, monge católico. Ele explicou a genética, ele é o pai da genética. Hoje, a teoria da evolução, que a gente chama de teoria da evolução, na verdade é teoria sintética da evolução, que é a união da teoria da evolução do Darwin, uma teoria biológica, né, dos organismos, fisiológica, com a teoria genética do Mendel. Então, na verdade, a teoria da evolução que a gente está falando nesse programa, e sempre fala, ela é uma teoria que tem dois pais, não é só o Darwin, é o Mendel. E o Mendel era um monge católico, né? Então, é importante entender isso. O Darwin só explicou como o organismo muda. O Mendel explicou aonde está a origem dessas mudanças, lá no DNA, né? Alexandre, e o que a ciência coloca? O homem veio de quem? O ser humano, fisicamente, veio dos primatas. O ser humano é um primata e evoluiu junto com os grupos... Não o macaco de hoje. Não, porque não há nenhum macaco hoje, na verdade, né? Há vários macacos, várias espécies de primatas. Então, o que vocês chamam de um primata? Um primata aí teria que perguntar para um biólogo para definir certinho, né? Sim, mas assim, um primata é esse grande grupo de animais aí que tem os macacos, tem os gorilas, os humanoides, etc., né? Fazem parte desse grupo, né? Alexandre, a gente sabe que o Big Bang começou lá mais ou menos há 13,7 bilhões de anos, 14 bilhões de anos. E o homem, já você tem uma ideia de quando é que surgiu o homem racional, com a alma, né? Sim. Imagem de Deus? Você tem uma ideia hoje? Quantos milhões de anos, milhares de anos? Então, nessa evolução, né, para dar origem ao ser humano, em torno entre 100 e 200 mil anos atrás. 200 mil. É recente. Quer dizer que os dinossauros são muito mais antigos do que nós? Muito mais, né? Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. O ser humano surgiu entre 100 a 200 mil anos atrás. Então, 1000 vezes mais, né? É uma diferença muito grande. Né? Quer dizer que nós somos recentes no universo. Somos bastante recentes. O Homo sapiens, né? A nossa espécie, é bastante recente no universo, com certeza. 100 mil anos perto de bilhões de anos. E aí as pessoas dizem, mas Deus criou Adão e Eva, e tá no Gênesis, né? Mas uma maneira de interpretar isso, de conciliar o Gênesis com a ciência, é dizer que, olha, o que a Bíblia conta é a partir do surgimento do ser humano, que é o que importa. É o que importa. Então, a maneira mais correta seria dizer, olha, em algum instante havia um casal de primatas que tinha capacidade física de receber a alma. E esse casal de seres humanos ali, né, era Adão e Eva. Um casal que existiu de verdade e tinha capacidade de receber. Porque a gente não pode infundir uma alma humana num livro, num copo ou num cachorro. Isso não vai funcionar nunca, né? Não vai funcionar. Então precisa ter essa estrutura. E é importante a gente lembrar que exatamente o que a igreja ensina exatamente. A alma não é fruto da evolução. Não, a alma não é fruto da evolução. A alma de cada ser humano é criada por Deus no momento da concepção. O corpo é que vem da evolução. Exatamente. Mas a alma é uma ação direta de Deus. Isso. E uma coisa bonita de ver, eu acho, professor, é ver que Deus criou leis universais e já contava com o surgimento do ser humano, né? Ou seja, Deus tem o seu plano de criação, não é criar as coisas por magia ou por um passe de mágica, ou instantaneamente. Não, Deus criou as leis e com tanta sabedoria e tanto conhecimento que já sabia que iria resultar, né, na gente. Zabot, vamos para uma outra pergunta aqui. Jéssica
Não, peraí, deixa eu esgotar primeiro as perguntas de astrofísica. Valdineia Mota, há fundamento nessas teorias que colocam em xeque a teoria de Big Bang? A teoria do Big Bang corre risco de ficar ultrapassada? Não. Hoje, diria que é talvez uma teoria concorrente do Big Bang, mas que seria a teoria do universo estacionário, mas ela não é uma concorrente séria, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang não corre risco de ficar ultrapassada, não. O que acontece é que ela tem detalhes que não estão bem explicados e precisam ser melhorados. Mas o caminho não é um caminho teórico para explicar, é um caminho observacional. A gente precisa fazer mais experiências para entender o que está acontecendo, elucidar melhor. Uhum. Então, uma pergunta aqui da Cristina, que ela coloca o seguinte... Cristina de Vitória, no Espírito Santo, via e-mail. Vi no seu programa, eu acho que ele está dizendo meu programa, o senhor dizendo que a igreja aceita a teoria da evolução. Bom, você já falou aí que a igreja aceita. O Papa João Paulo II falou tranquilamente isso. Então, por que em Gênesis Deus começa a humanidade com Adão e Eva, sendo eles a imagem e semelhança de Deus? E na teoria da evolução, os cientistas dizem que viemos dos macacos. Agora estou confuso. Como ciência e fé se encontram nisso? Adão e Eva não eram pessoas? Sim, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, acho que mais ou menos já explicou, tá bem né? Respondido, né? Acho que mais ou menos já explicou. Alain Nascimento, via e-mail. Não, essa aqui também nós já respondemos. Deixa eu ver aqui. Bom, antes de colocar as outras perguntas, eu esqueci de dizer o nome da cidade de vocês. Vocês me desculpem, é uma gentileza que a gente gosta sempre de fazer. Temos aqui amigos de Cachoeira Paulista, né, presentes, Angatuba, São Paulo, acho que é Butia, Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Butiá, São Rio do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Russas, no Ceará, Atibaia, São Paulo capital, Campinas, São Paulo capital, Álvares Machado, São Paulo, e Joinville, Santa Catarina, que é os amigos aí do Alexandre, que estão todos ali. Eles vieram numa van aqui conhecer a Canção Nova, participar do nosso programa. Zabot, o que mais que você acha assim, importante colocar de novas descobertas hoje da astrofísica, cosmologia, que tem uma certa correlação com a fé? Eu acho que seria interessante dizer que a gente está vivendo um momento bastante bonito na cosmologia, que é nos últimos 15 anos, o surgimento de vários grandes telescópios para estudar o universo em larga escala. Hoje, um dos grandes interesses dos astrofísicos, dos cosmólogos, é entender o universo como um todo. Não olhar só para os planetas aqui perto da gente ou para as estrelas, mas entender como o universo inteiro funciona. Inteiro, tudo junto, né? Então, vários telescópios têm feito grandes contribuições, fazendo estudos que a gente chama de varredura do céu. Eles vão tirando imagens de todo o céu, né? Para tentar observar tudo que a gente pode ver a partir da Terra e, com isso, criar um modelo cosmológico para explicar como é que o universo surgiu, evoluiu e como vai terminar o universo, para onde vai esse universo, né? E o que se tem de conclusão hoje? Uma das principais conclusões que a gente tem é que o nosso universo, por exemplo, ele tem a idade dele, né, em torno de 14,7 bilhões de anos. A gente sabe que o nosso universo é muito especial, no sentido de que ele tem leis físicas muito propícias à vida, à existência. Né? É quase como se ele tivesse sido... os físicos dizem isso, né? Como se ele tivesse esses valores, as leis físicas tivessem sido escolhidas especialmente para dar origem à vida, à nossa presença aqui, né? Isso é uma das coisas que a gente sabe. Alexandre, o catecismo da igreja, ele diz o seguinte, que o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado. É bem claro no catecismo da igreja isso, né? Haverá novos céus e nova terra. Claro, a gente sabe que essa linguagem não pode ser interpretada assim ao pé da letra, mas há possibilidade, há um cálculo, por exemplo, de que pela astrofísica, quando é que esse mundo, por exemplo, o nosso sistema solar possa entrar num caos, por exemplo, acabar por um problema, não sei... Sim, o Sol vai morrer, né? Como todas as estrelas, o Sol tem um tempo de vida.
ele depois de um tempo morre. Então o Sol hoje tem em torno de 4,6 bilhões de anos De existência. de existência, né? O Sol não existe desde o começo do universo. Nada, é infinito, né? O Sol surgiu, né, há 4,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos. O nosso Sol. O nosso Sol. O universo já tinha 10 bilhões de anos quando o Sol surgiu. E o Sol tem mais ou menos 5 bilhões de anos de vida ainda. Depois disso ele vai morrer. E junto com ele todo o sistema solar morre junto. Né? Também vai tudo junto. Mas não se sabe quanto tempo isso vai. Bilhões de anos. Bilhões de anos, em torno de 5 bilhões de anos. A data exata não é possível calcular, né? Beleza. Alexandre, esse livro que vocês escreveram, muito bom, Bíblia e Natureza, os 2 livros de Deus, reflexões sobre ciência e fé. Aqui tem muitas coisas interessantes. Vocês colocam, inclusive, questões de bioética também, Sim. ligada à ciência e fé, né? Não só coisa de astronomia. Né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui é a questão desses ateus materialistas que colocam o seguinte: a ciência só aceita aquilo que é provado. Né? Uma coisa que não é provado não é conhecimento. Uhum. Aí eu achei muito interessante aqui, quem escreveu, acho que foi o Marcos que escreveu, ele perguntou, e aí, uma grande sinfonia de Mozart, por exemplo? Sim. Ninguém vai provar isso no laboratório, isso não é conhecimento, isso não é cultura, isso não é saber. Sim, sim. Né? E ele coloca uma frase interessante, né? É como se eu, com uma chave de fenda só, quisesse abrir todos os tipos de parafusos do mundo. Aham. Né? Ou seja, eu digo isso porque isso fica muito na cabeça dos universitários, né? Passado pelos professores. Se não provar em laboratório, não existe. Como a fé não pode ser provada em laboratório, a fé não existe. Passa na cabeça dessas pessoas, não existe. O que você diria para um jovem universitário, hoje esteja nos acompanhando aqui, sobre essa questão? Eu diria para que é importante ele abrir, né? Abrir mais a mente para interpretar o universo. Abrir a mente, mas, ou seja, com bons professores também, tomar cuidado, né? No sentido de estudar muito a fundo a ciência, porque a ciência é uma maneira de interpretar o universo, uma maneira de interpretar a realidade muito importante, mas não se limitar a isso. Né? Também olhar para a filosofia, também olhar para a religião, para a história e poder usar tudo isso para entender o que acontece. Né? E também, às vezes, aquele jovem que vai na paróquia, que é muito religioso e que quer olhar tudo através só da ótica da teologia, digamos assim, né? Também não vai dar certo. Ou só da filosofia. A gente precisa olhar a realidade de vários ângulos diferentes. E a ciência é um ângulo desse muito importante, mas não é o único. João Paulo II deixou claro na encíclica dele, né? Fé e razão. A fé e a razão são as 2 asas. Né? O espírito humano alça voo para contemplar a verdade, que é a coisa mais importante hoje, tanto na ciência quanto na fé, né? Sim. Buscar a verdade, né? E o Papa disse, se eu ficar só na ciência, eu caio no racionalismo. Se eu ficar só na fé, eu caio no fideísmo, que pode ficar fanático. Uhum. O biblicismo, né? Pessoa que só a Bíblia. Não tem, aí cai em erros, né? Então tem que ter as 2 coisas. Mas, Alexandre, eu quero mudar um pouco de assunto, porque eu recebi aqui um testemunho muito interessante. Voltando ao assunto do primeiro bloco que nós conversávamos com a Cristiane, a Daniela e Gerson, um casal, mandou um testemunho dizendo assim: quero deixar meu testemunho. Tenho 33 anos e meu marido 30. Ele é jardineiro e eu era professora. Agora eu sou do lar. Temos 5 filhos, Mateus, as gêmeas Alice e Doroti, e os gêmeos, Isaías e Estevão, 2 vezes gêmeos. Uhum. Temos uma vida financeira boa, melhor do que quando tínhamos filhos nenhum. Deus provê, Deus proverá. Sim, bonito, né? Isso acontece bastante. Muito interessante. E aqui tem uma outra pergunta também, mais ligada com o primeiro bloco. Né? A questão do aborto é algo muito presente, principalmente no nosso Brasil. É a pergunta aqui da plateia, do nosso Brasil. Tem consciência de que criança... Desde criança, na gravidade disso, o que o casal tem feito a respeito e qual a saída para uma sociedade melhor, consciente?
Inclusive aqui é a pergunta do Evandro Ferreira. O que a gente tem feito? Eu e a Cristiane somos muito devotos de um santo chamado São José Maria Escrivá. E o São José Maria, ele dizia que essas crises mundiais são crises de santos. Falta de santos. Falta de santo. E ele ensinava, ele ensinava as pessoas a buscarem a santidade no meio do mundo, no cotidiano, no dia a dia. Então, no mundo do trabalho. Eu acredito que esse é o caminho. Às vezes nós procuramos coisas extraordinárias para fazer pelos outros, coisas extraordinárias para fazer pela sociedade, e é muito bom. Podemos olhar a Canção Nova, uma coisa extraordinária, faz um bem imenso. Mas no dia a dia, nós também temos muita coisa a fazer. O nosso testemunho pessoal é muito importante. Eu acredito de verdade que acredito de verdade nesse ensinamento de São José Maria, que se houvessem santos em cada posição dos trabalhos humanos, das situações humanas, nos locais onde há pessoas, não haveria essas crises mundiais. E o aborto é uma crise mundial. Então falta esse testemunho em todos os locais, o testemunho cristão dos casais. Alexandre, chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente o tempo já está esgotado. Eu quero agradecer profundamente. Alexandre é de Joinville, Santa Catarina, veio de carro, numa van, com esses amigos todos estão aí, até São Paulo, participar do evento, e aceitaram o meu convite de vir aqui gratuitamente, sem receber nada, nem gasolina vão receber de volta. Valeu o passeio, foi muito bom. Obrigado por estar aqui de novo no programa. Nós tomamos um cafezinho juntos, foi um café muito bom, que foi muito bom. Mas é assim que as coisas de Deus acontecem aqui na Canção Nova, né? Vem de longe, não cobra nada, né? E volta dando graças a Deus. É isso que faz a Canção Nova, né? Ser essa obra de Deus, graças a Deus. Alexandre, vamos ficar de pé. Eu queria pedir, eu sempre peço aos diáconos, padres que assistem nosso programa, que terminem dando uma bênção para a gente, já que a bênção sacramental pode ser dada à distância, né? Então, a gente vai colocar no coração aí de Deus os nossos pedidos nesta noite, que você precisa pedir a Deus nesta noite. Peça. Lá do Brasil inteiro, pode ter certeza, tem padre, tem diácono que vai nos abençoar agora. E vale essa bênção, porque a bênção pode ser dada à distância. Não é um sacramento que tem que ser na presença do ministro, ok? Então, pedindo a Deus que essa bênção sacerdotal, episcopal, diaconal, chegue até você, trazendo saúde para o seu corpo, para a sua alma e solução para os seus problemas. Que a Virgem Maria, Senhora da Aparecida, que é a Rainha Padroeira do Brasil, interceda por nós nesse momento com esta bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aí atentamente até agora. E a partir de quinta-feira que vem, às 21 horas. Um grande abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.